Olá, amado ouvinte da Rádio Canção Nova, eu sou o professor Max Zoada. Começa para você o programa Espiritualidade Cristã. Mais um programa. Também começa a Profecia do Domingo, você também segue a Profecia do Domingo. Estamos aqui então, capítulo 6 de João, 52 a 59, lembrando que o capítulo 6 inteiro é sobre a Santa Eucaristia. É sobre o pão vivo descido do céu. Vamos lá então. Os judeus, 52, versículo 52, capítulo 6 de João. Os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Ontem eu falei sobre a fome e a sede, pão da vida. Aquele que come o pão da vida, a Eucaristia, não terá fome nem sede, nem morrerá. 11 de ontem, né? Pão e sede. Fome e sede. Ontem, sobre a morte. Quem comeu o pão da vida não morrerá. E hoje, Jesus Cristo está dizendo assim, ó. Se não comerdes a carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. O que acontece? Na Eucaristia, a gente comunga o corpo e o sangue. Aí tem muitas pessoas que me perguntam assim, na missa... Jesus Cristo fala no capítulo 6 de João, tem muitas pessoas que me perguntam isso, comer a carne e o sangue. Na missa, o padre só dá a Eucaristia, que é o corpo. Ele também não tem que dar o sangue, que seria o vinho consagrado também para a gente beber? A igreja diz que sim. Só que conforme a celebração, fica pastoralmente, metodologicamente, fica difícil todo mundo comungar o corpo e o sangue. Pinçar ali, né? O corpo e o sangue. Até porque a igreja também fala, é preciso cuidado. Porque quando é uma multidão, imagina, uma multidão de pessoas igual às missas papais, campais dos papas. 100 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas. Dar comunhão para mais de 1 milhão de pessoas pinçando o corpo no santo sangue de Cristo é difícil. Então, em muitas situações, fica a critério do padre celebrante, do sacerdote celebrante, a dar as duas espécies, ou seja, sangue e corpo de Cristo ou não. Mesmo que ele dê a espécie de corpo, também vai o sangue ali. Até porque onde está o corpo, está o sangue. E onde está o sangue, está o corpo. Tem ocasião que eu já comunguei só o sangue, porque acabou-se a Eucaristia numa missa e tinha só o sangue e o padre me convidou, no caso eu estava no altar, a tomar o sangue, porque tinha acabado a Eucaristia. Onde está o corpo, está o sangue. Até porque na missa existe a intinção. O que é intinção? É o momento em que logo... A hora que a gente está rezando, Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós, ou seja, antes um pouquinho da comunhão, o padre pega o sagrado corpo de Cristo, quebra um pedacinho e joga no sangue, no cálice onde tem o sangue de Cristo. Quer dizer, o corpo e o sangue estão unidos. Então, se você comunga só a Eucaristia, você está comungando o corpo, o sangue também, tá? Então ele fala aqui, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Isso é uma situação muito interessante, porque ontem nós falamos sobre o morrer, que quem está eucaristizado, quem é uma pessoa da Eucaristia, ele não morre, ele apenas, na sua morte, ele dorme, ele dá aquela pescada de dormida e abre os olhos, ele fecha os olhos para a terra e instantaneamente ele abre os olhos para o céu. E aqui ele fala, né? Se você não comerdes, não tereis a vida em vós. O que é ter a vida em vós? O que é ter a vida em vós? É ter abundância de vida. Isso não significa... É ter uma existência... ter uma existência abundante. É ter vida em si mesmo. Vida em vós é uma pessoa que não é um zumbi, que vive como se tivesse morto. Não. A vida em vós é a pessoa rica de vida. E isso não significa que a pessoa que tem riqueza de vida interior, vida abundante, não venha a ter depressão. Não venha a ter crise existencial. Sim, tem pessoas que têm crise existencial, que têm depressão, mas que é cheio de vida nele por causa de Cristo. Só que a depressão
quando você está com vida em abundância de Cristo, é uma depressão diferente daqueles que não têm a vida em Cristo. É a mesma dor, só que essa dor você vive em comunhão com Cristo. Quando a gente vive uma dor em comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo, a vida em vós é quando o corpo de Cristo, é quando a vida de Cristo está em mim. Quando o corpo de Cristo, quando as minhas mãos são as próprias mãos de Cristo. Isso é interessante, né? Quando os meus membros físicos são os membros físicos de Cristo também, e também os membros psicológicos, sentimentais. Filipenses 2,5 fala, tem de vós os mesmos sentimentos de Cristo. Eu só vou ter o sentimento de Cristo comungando Cristo, pondo ele dentro de mim na Eucaristia. Então aí eu tenho Cristo, isso é vida em mim mesmo. Quando eu tenho uma depressão, apesar de ter vivendo Cristo em mim mesmo, a minha depressão ela é tocada de maneira diferente. Ela é a mesma depressão que o outro que não tem Cristo. Entende? Que não é cheio da Eucaristia. Mas eu dirijo ela de uma maneira diferente. Eu a guio de uma maneira absolutamente diferente. É quando você acaba tendo um controle dessa depressão. Você está no controle, porque Cristo está no controle dela. Uma depressão sem o controle de si mesmo, ou só o controle de si, mas sem o controle de Cristo com você, é uma depressão que pode te levar para lugares tenebrosos. Então, quando eu estou com a vida, não tereis a vida, aquele que não comerdes o pão, não tereis a vida em vós, quer dizer, você não vai conseguir ter um controle correto da sua própria vida. Ou quando você pega o controle da sua vida só você por você mesmo, sem Cristo. Essa abundância de vida, que é a vida em vós, é uma abundância assim, não só satisfatória, mas é uma abundância de gastar a vida. Então quando Cristo fala assim, né, João 10:10, né, ter vida e vida em abundância, a gente acha que a gente vai viver gordo de vida, né? Ficar sorrindo a vida inteira, tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. É isso também, mas não é obesidade de vida. A vida em abundância é uma vida, pelo contrário, é uma vida magra. Você quer sempre dar a vida ao outro e a Deus. Você busca, você gasta a sua vida, seu tempo a Deus. Você desgasta, inclusive, fisicamente. Se desgasta. Você entra muitas vezes em colapso físico, energético. Dom Bosco morreu assim, né? Muitos santos morreram assim. A própria Madre Teresa desgastou e deu a vida em si. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele tinha tanta vida que ele quis dar a vida para Jesus. É assim que Deus quer te fazer, cheio da Eucaristia. Deus abençoe você e até a próxima semana.